A paz do Senhor, meus amados alunos. Estamos prontos aí para mais uma aula de Geografia e História Bíblica. E, mais precisamente hoje, nós vamos ver a geografia da Palestina, do Estado de Israel. E já devo avisar você que é importante que você esteja vendo a sua telinha. Só ouvir o som dessa vez não vai resolver. Nós vamos usar, praticamente vai ser em cima de mapas e imagens. E até aconselho a pegar uma tela maior, como de um notebook, ou um tablet, ou uma televisão, para que você possa acompanhar de forma mais aproveitável essas aulas. Nós vamos ver bastante imagens da terra de Israel. O termo Palestina, a gente já viu na outra aula que foi um termo usado pelos romanos nos 4 primeiros séculos da história da igreja e depois adotado por Israel, quando Israel ficou responsável por essa parte da, da terra do Oriente Médio, logo após a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver, como vocês já podem ver aí pelos slides, pelas imagens, que a gente vai, praticamente, nossa aula será em cima disto, de mapas. Vamos ver os aspectos geográficos de Israel, as divisões gerais, vales, montes, planícies e alguns veios d'água. Neste mapa de relevo, vocês podem ter uma ideia dos montes, alguns montes e alguns planaltos. Planaltos, por exemplo, da Jordânia, da Transjordânia. Pega aqui a leste de Israel. Esse é o Vale do Jordão, o Mar Morto, está aqui onde está o laser, o Lago de Genezaré. Aqui são as montanhas, a Cordilheira do Líbano e do Antilíbano. O Monte Hermon ele fica aqui, olha. Quase 3.000 metros acima do nível do mar, e de onde está constantemente sempre com neve, de onde desce as vertentes e águas que vai formar o Rio Jordão. Tanto o Monte Hermon está na Cordilheira Antilíbano. E aqui os montes Líbanos, de onde também vertem as nascentes do Rio Jordão. Bom, temos aqui o Mar Mediterrâneo e a parte costeira da nação de Israel. Aqui a cidade de Jope fica aqui bem neste encrave. E aqui é o Monte Carmelo. Esta é a planície de Saron. Aqui é a planície da Filístia. Aqui fica Jerusalém, no Planalto Central. O Planalto Central de Israel. Vocês podem ver pelo mapa de relevo que é um território bem acidentado. Aqui o Mar Morto e o Vale do Mar Morto, que descendo aqui vai estar até o Golfo de Aqaba, na região de Ezion-Geber. No próximo mapa, nós temos um corte transversal de Israel, de baixo para cima. Vocês podem ver aqui, essa linha pontilhada, onde está o zero, é o nível do mar Mediterrâneo. Então você tem aqui o Monte Hermon a 2.750 metros de altura, a região de Dan começa por aqui, e aqui as nascentes do Rio Jordão. O Lago Rule está a 2 metros acima do nível do mar. O Lago de Genezaré, o Lago de Tiberíades, ali onde, nos entornos onde Jesus cresceu, onde viveu, ele está a 210 metros abaixo do nível do mar. Imagine a pressão atmosférica e a temperatura. Nós temos aqui a planície da Galileia, Esdralão, o Monte Ebal, Monte Gerizim, Moabe, Balá. Essa aqui é uma vista de oeste para leste. Nós estamos olhando em sentido
para o Oriente. O Mar Morto ele está a 430 metros abaixo do nível do mar. O fundo do Mar Morto está a 800 metros abaixo do fundo do mar. Este é o ponto mais baixo da crosta terrestre. O do mar é as fossas Marianas, no oceano. Aqui, no continente, esse é o ponto mais baixo. Inclusive, é o lugar onde as discrepâncias são maiores em todo o continente, em todo o planeta. Veja, quase 3.000 metros para 430 metros abaixo do nível do mar, para vocês terem uma ideia da região. Vocês veem que a queda da região onde Jesus cresceu e viveu e teve seu ministério. A queda do Rio Jordão aqui, ela é bem acentuada até o nível do Mar Morto. Do Mar Morto até Ezion-Geber é uma subida bem íngreme. É isso aí. Aqui, lá era um corte longitudinal. Aqui nós temos um corte transversal. Aqui o mar Mediterrâneo, as planícies de Cefela, e aqui e as planícies costeiras, o Mar Morto, a cidade de Jericó. Vocês têm uma ideia aqui onde fica Jerusalém. Jerusalém está a 2.500 metros acima aqui do nível do mar. E aqui nós temos as montanhas transjordânicas. Imaginem que essas montanhas elas aumentam à medida que vêm em direção ao deserto judaico. É uma região bem acidentada. É uma região bem acidentada. Nós temos aqui uma vista da Galileia. Esse aqui é o Lago de Genezaré. Por aqui, nós temos as ruínas de Betsaída e de Cafarnaum. A cidade onde Jesus cresceu é mais ou menos por aqui. É uma região que vocês podem ver bem verde, se bem que há vários contrastes. Próximo aqui ao Lago de Genezaré é verde, mas você subindo um pouquinho mais, ela fica bem estéril. Os contrastes aí são bem grandes na nação de Israel. Aqui nós temos uma vista daquilo que a Bíblia chama de Negueb, é a parte sul de Israel. São os desertos de Israel da parte sul, onde tem Cades Barneia. Existe uma variedade bem grande de solos e são bem contrastantes em algumas áreas e quase desertos em outras. E o solo é bem fértil em alguns lugares. Aqui é uma região que é chamado de vades ou vadies. São rios sazonais ou temporais. Quando chove nas montanhas, então há uma grande aluvião e os rios, nós vamos ver em aulas seguintes, os rios são bem caudalosos, pelo menos por alguns dias. Nós temos também um outro mapa aqui mostrando Israel ser o centro dos continentes, o centro do planeta. E é também o centro de 3 continentes, o continente europeu, o continente africano e o continente asiático. E também a porta de entrada desses 3 continentes. Nós vamos ver isto em outros mapas. Nós temos aqui o continente asiático, o africano aqui, e mais aqui a Ásia Menor e mais em cima o continente europeu. E Israel fica aqui bem no centro. Aqui é o deserto judaico, do deserto arábico. Quem quiser ir
do continente africano para o continente asiático precisa passar por Israel. E assim, para ir para a Ásia Menor ou para o continente europeu. O que vocês estão vendo aqui, um detalhe em branco, foi uma proposta feita por um grupo de judeus e rabinos fundamentalistas em 4 de setembro de 2001. Eles queriam aumentar as divisas de Israel, chegando do Líbano, tomando aqui parte da Síria, do Iraque e parte da Arábia Saudita, do continente da Península Arábica, indo até o Golfo Pérsico. Vocês veem em branco aqui uma linha reta. Aqui, todo o deserto do Sinai. Aqui ao longe uma divisa com o Egito. Aqui tem o canal de Suez, ligando o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, e que é chamado na Bíblia de Ribeiro do Egito. Essa é uma proposta, claro, que não vingou, não passou, né? Nem podia. Mas, no milênio, nós vamos ter um Israel bem grande. O que Ezequiel nos mostra é maior que isso ainda que estes judeus estão pleiteando. Na sequência, vamos ver um mapa do Israel hoje. Vocês podem ver, é bem pequeno ele. Vocês têm aqui no contorno azul toda a dimensão de Israel. Aqui é a faixa de Gaza, aqui a Cisjordânia. Esses territórios estão ocupados sob a administração de Israel. Mas eles têm o governo deles. Aqui na Cisjordânia é controlada pelo Fatah. Hoje, se não me engano, ainda é Mahmoud Abbas, que é o presidente. Na faixa de Gaza era administrada pelo Hamas, aquele grupo bem radical islâmico. E em 2007 ele entregou, para conseguir alguma abertura do Estado de Israel, ele entregou a administração para o Fatah. Mas mesmo assim ainda há bastante crítica, há bastante contendas ainda. Há bastante túneis aqui por onde eles passam alimentos e uma série de coisas, armas, bombas vindos do Egito. Aqui a planície de Golã, onde há uma região desmilitarizada, fazendo divisa com a Síria. A ONU, nessa região aqui, ela policia. Aqui é policiado pelo exército da ONU. E é por aqui que vem ataques. Aqui é o Líbano, ataques do Hezbollah, aquele grupo terrorista islâmico. É isso aí. Nós entramos agora para dar uma olhadinha no clima e estações do ano, e também no tamanho de Israel. E, apesar da distância entre as montanhas e planícies serem bem pequenas, bem curtas, Israel é pequenininho, vocês verão isso. Mas as variações climáticas são bem grandes. Ali da planície costeira até o Planalto Central, onde está Jerusalém, por exemplo, as variações são grandes. Para você ter uma ideia da largura e do comprimento de Israel, a largura do mar Mediterrâneo até as divisas aí a leste com a Jordânia, você atravessa de carro em 90 minutos. Para nós termos uma ideia, de Caçapava a São Paulo é 1h30. Isso se pegar um trânsito bom, estradas boas, né? Lá, Israel, você atravessa ele de leste a oeste, ou vice-versa, em 90 minutos. E se você quiser percorrê-lo longitudinalmente, quer dizer, lá do norte ao sul, é 6 horas. O meu filho, ele mora em Uberlândia. Aqui de Caçapava a Uberlândia eu levo 9 horas.
E é uma região até, vamos dizer, uma distância pequena, perto. Israel, você atravessa ele inteirinho em 6 horas de carro. Então, vocês veem que é um estado bem pequeno. Nesse mapa, vocês vão ter uma ideia. Preste bem atenção. À direita, aqui nós temos o mapa do Brasil e aqui, bem pequenininho, o mapa de Sergipe. E uma seta vermelha mostrando aqui onde está o zoom. A coloração do mapa é um amarelo. O Estado de Israel está à esquerda. Para vocês terem uma ideia, Israel possui 20.770 quilômetros quadrados. O estado de Sergipe, que é o nosso menor estado da federação, possui 21.910 quilômetros quadrados. Então, o nosso estado de Sergipe é maior do que o estado de Israel. Isso para vocês terem uma ideia do tamanho de Israel. E não esquecendo que Israel é uma das grandes potências mundiais. Uma potência em armamento atômico e também em exportação. Ela exporta não só tecnologia, principalmente de irrigação, mas também ela é grande exportadora de frutos e de flores, que Israel tem uma tecnologia de irrigação de solo arenoso de ponta. E literalmente o que a Bíblia diz sobre Israel, que o deserto floresceria, hoje ele floresce. Temos mais alguns dados aí do clima. Ele varia na costa de 10 a 15 graus no inverno e de 27 a 32 no verão. Nas montanhas, no Planalto Central, é 5 graus mais baixo. No Neguev, então ali as condições são mais opostas ainda. Você pode chegar de quase 50 graus durante o dia, no meio-dia, a 0 grau à noite. O Neguev é aquele deserto ao sul. Né? E não esquecendo que em Israel, as 4 estações, elas praticamente não são percebíveis. O que se percebe mais, que são bem fortes lá, é o verão e o inverno. E no inverno praticamente se confunde com a primavera. No verão ele é quente, seco, e o inverno frio e úmido. É isso aí. Em rápidas palavras, no que a gente vai ver bastante imagens ainda. Como eu disse, é bom você estar olhando. Pare o que está fazendo ou deixe para ver a aula mais tarde, mas esteja atento porque nós vamos ter bastante imagens. A partir de agora, nós vamos ver a divisão política de Israel até os dias de hoje. E também, continuando, vamos ver vales, montes. Aqui você tem à esquerda o mapa das 12 tribos de Israel na época de Josué, e no período de juízo, quando foi dividida. Nós temos aqui as 2 tribos e meia, a tribo de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, que ficaram a leste do Jordão. E a oeste, temos aqui Manassés, vamos começar de cima, Azer, Naftali, Dan. Posteriormente, Dan está aqui embaixo, mas posteriormente ela migrou aqui para cima, porque os filisteus incomodavam muito Dan. Então, o Dan ela praticamente, o grosso da tribo, ela se firmou aqui no norte. Dan, Aser, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés, Efraim, Dan, Judá, Simeão. E Benjamim, bem pequenininho aqui. Essa é a divisão na época de Josué e dos juízes. Na sequência, nós vamos ter o período dos reis, logo após Samuel. Nós temos no reino de Israel, de Saul, de Davi, de Salomão, o reino todinho unido. Judá,
e as 10 tribos do norte, Israel. Ele vai se dividir a partir de Jeroboão. Jeroboão é quando Salomão morre, Jeroboão assume, o povo vem até Jeroboão e até Roboão, melhor dizendo. Perdão, irmãos. Roboão assume o trono do pai. O povo vem até Roboão e pede que ele diminua os impostos, que então toda a nação serviria a Roboão. Roboão, ao invés de ouvir o conselho dos mais velhos, se aconselhou com os mais jovens e disse que o peso das atitudes dele seriam bem maiores do que a do pai. Então Israel se dividiu. O interlocutor foi Jeroboão, aquele que veio representar as 10 tribos do norte, e ele acabou ficando então como rei de Israel. E o reino, ele estabeleceu a cidade dele aqui em Siquém, depois ela migrou para Samaria, a partir do pai de Acabe, o rei Onri. Ele edificou Samaria e fez ali a capital do reino de Israel. Mas de início foi Siquém. Aqui está Betel. Betel e Dan, lá em cima, onde Jeroboão construiu aqueles 2 bezerros de ouro. Aqui em Betel, para evitar que o povo viesse adorar em Jerusalém. Aqui ao sul, então, temos Judá e Benjamim. E ao norte temos as 10 tribos do norte. É isso aí. Depois do período do reino dividido, entra o período do cativeiro. E eles aconteceram em 2 períodos bem distintos. Primeiramente, no ano de 722 a.C., o reino do norte foi invadido pelos assírios, que destruiu praticamente quase tudo aquilo que não conseguiu levar. E os assírios, eles tinham um método de agir com as nações conquistadas. Para quebrar a hegemonia política e aquele sentimento nacionalista, os assírios, eles dividiam a nação conquistada em pedaços. Eles pulverizavam essas nações entre outros reinos que eles haviam conquistado. Então ele pegava uma parte para cá, daqui, e levava para várias outras regiões, fazendo também o inverso. Parte daquelas nações conquistadas ele trazia para Israel. E então, Samaria foi formada assim, com uma pequena porção de israelitas pobres que ficaram, com boa parte de estrangeiros trazidos pelos assírios para povoar a Samaria. E Samaria, então, sempre foi considerada pelos israelitas aqui do sul de Jerusalém, das regiões da Judéia. Samaria, ou a Galiléia, sempre foi considerada como uma nação gentia, um judeu impuro, um judeu de 5ª categoria. E até na época de Jesus, então, eles não se falavam. Temos o episódio de Jesus com a mulher samaritana. E temos vários episódios com Zorobabel e Neemias. Zorobabel para construir o templo. E o povo de Samaria quis ajudar, Zorobabel não deixou. Neemias construindo os muros, quase 100 anos depois. O povo de Samaria quis ajudar, Neemias não permitiu. E foi algo que prevaleceu até o ano 70, quando então o general Tito invadiu Jerusalém, invadiu todas as cidades vizinhas, e então Roma tomou conta de toda aquela região. O reino do sul, ele vai cair praticamente 100 anos depois. A primeira invasão não chegou a ser uma invasão, o povo cedeu prontamente, foi em 606, por Nabucodonosor.
A segunda em 597 e a terceira e última em 586, onde então os caldeus, os babilônicos, destruíram Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, e Jerusalém ficou assolada, e o povo ficou cativo por 70 anos lá na Caldeia, lá na Babilônia. Os babilônicos, ao contrário dos assírios, eles não espalharam. Isso já é na direção de Deus. Israel, o Reino do Sul, não foi espalhado. Eles foram levados para uma região ali juntos ao rio Quebar, onde Ezequiel, Daniel, mais Ezequiel. Daniel praticamente morava nas capitais, porque ele se tornou um dos grandes governadores. Daniel, junto com os 3 jovens, eles foram levados cativos na primeira leva de 606. Isso só foi por intervenção divina, que Daniel veio a se tornar um dos mais importantes presidentes, abaixo do imperador, do rei Nabucodonosor. Daniel se tornou muito importante e Deus usou isso para que, através de Daniel, conseguisse que a nação de Israel, a nação de Judá, ficasse conscrita a uma pequena região e pôde se manter unida. O povo se manteve unido. Foi lá que Deus usou poderosamente Ezequiel, que foi levado na segunda leva, em 597. E isso fez com que fosse fácil o povo judeu retornar do exílio em 536. Em 539, o rei Ciro, naquela união das duas nações, a Média e a Pérsia, então o reino Medo-Persa invade a Babilônia em 539. Em 538, o rei Ciro, já guiado por Deus, promulga o edito real, dando ordem para que o templo fosse reconstruído em Jerusalém. Então começa ali na região da Caldeia um movimento entre os judeus, escolhendo quem viria. E Zorobabel, que vem de linhagem real, ele foi escolhido para liderar esta vinda como primeiro governador. E o sumo sacerdote foi Josué. Então, em 536, eles descem da Caldeia, chegando em Jerusalém, onde eles começam, então, edificam o altar e começam a edificar o templo, em 536 a.C. No período de Jesus Cristo, a região da Judéia, de Israel, ela era dividida em 3 áreas de governo. A Galileia ao norte, Samaria no centro e a Judéia ao sul. E o Império Romano, ele cedeu a este Idumeu, o Edomita, ele é da linhagem de Esaú, e ele não é da linhagem de Jacó, de Israel. Herodes conseguiu ser rei aqui em Israel, aqui na Judéia, através de conchavos. Ele estava sempre lá no Império, lá em Roma. Ele presenteava o imperador, ele mandou filhos dele para estudar lá. E ele, aqui na Judéia, ele armou. Ele ele conseguiu casar com Mariana, uma das filhas de João Mircano. João Mircano era o sumo sacerdote que, nessa época, o reino, o sumo sacerdote detinha tanto o reino civil quanto religioso. É chamado do governo asmoniano, governo dos asmoneus.
E então, casando com a filha de João Hircano, ele conseguiu entrar então na elite real de Israel. E com esses conchavos e literalmente puxando mesmo lá ao lado do imperador, ele conseguiu então como prêmio que o imperador romano desse o reino para Herodes. Depois disso, Herodes mandou matar toda a família de João Hircano, até ele mesmo, matou depois a Mariana, sua esposa, e depois matou os 2 filhos que ele tinha com ela, para vocês verem aí a natureza desse Herodes, o Grande, que inclusive sob o domínio dele Jesus nasceu. Jesus nasceu. Inclusive, Jesus, ele, para não ser morto por esse Herodes, Jesus veio a se tornar o primeiro exilado político, né, da época do cristianismo. Os pais dele levaram ele para a África, levaram para o continente africano, para o Egito. E quando se sentiu traído, Herodes o Grande, então, praticamente dizimou aquela região onde Jesus tinha ficado nos seus primeiros meses de nascimento. O homem era terrível. Na sequência, nós vamos ver aqui os vales, planícies e planícies. O vale vai vir depois. Bom, vamos lá. Novamente, um mapa bem revelador. Aqui, a planície do Armagedão. Aqui onde está o zoom. Essa é uma planície onde foram travadas, é bem grande aqui, e é uma região de um verde exuberante. Ela fica entre essas 2 cadeias montanhosas, o Carmelo fica aqui. É onde houveram bastante guerras. Foi também por aqui onde o faraó Neco sobe para ir defender Carquemes. Carquemes está por aqui, olha. Carquemes está por aqui. E é onde o faraó Neco, o rei Josias, desce de Jerusalém. Jerusalém está aqui, nesse planalto central. Ele desce para parar o faraó Neco e o faraó Neco acaba matando o rei Josias. Aqui é a planície da Felícia, a planície de Cefela, onde é bem exuberante esse lugar, há lindas flores, plantações, é um terreno bem fértil essa planície de Cefela. Havia inclusive alguns pântanos aqui que agora recentemente foi drenado pelo governo israelita e é uma região muito como eu diria, produtora de frutas, de flores, muito rica. Aqui a planície de Saron, também, tirando a planície da areia, a região costeira da areia, seguindo para dentro do continente, é uma planície também bem fértil. Aqui, planície do Acre, onde também está a cidade de Jope, onde Jonas desceu para embarcar no navio para a Espanha. Tarsis é a Espanha, lá no continente europeu. É importante que vocês vejam, olha, aqui no Planalto Central é o lugar mais alto de Israel. Por isso que a palavra de Deus diz sempre que quando alguém sai de Jerusalém, ele está descendo. E quando alguém vem para Jerusalém, ele está subindo. Subindo. Jerusalém é o ponto mais alto aqui desta região. Desde o lago lembra do lago de Genezaré? Ele está a 110 metros abaixo do nível do mar. É isso aí. O próximo mapa são os vales.
Aqui você tem o Vale do Jordão, no centro. Aqui o Vale de Sidim, onde tinha as cidades de Sodoma e Gomorra. O Vale de Escol, aqui onde também é um vale bem fértil, onde os espias pegaram aquele cacho enorme de uva. Cades Barneia fica aqui, ao sul, no deserto de Negueb. O vale de Ajalão, onde Josué clamou para que o sol e a lua parassem. O vale de Acor fica bem aqui entre montanhas. O vale de Jezreel fica aqui entre, lá um pouco abaixo da planície do Armagedon. O vale de Jezreel, aqui é o Monte Carmelo, é um platô bem fértil também. Então aqui você tem a Cordilheira do Líbano e o Anti-Líbano. O Monte Hermon está aqui em cima. Aqui você tem o Líbano e aqui a Síria e aqui a Transjordânia. Israel é só esse pedacinho aqui, bem pequeno. Agora vamos para algumas imagens. Você tem aqui a leste o Monte Moriá, aqui o Monte Sião. Monte Sião, Monte Moriá, é uma série, na verdade, é uma série de colinas, de pequenas montanhas, são montes, não são chamados de montanhas, o Monte Sião. É uma sequência dele. Veja aqui é o Monte Moriá, o Monte do Templo. Aqui o Muro das Lamentações e aqui a Mesquita de Omar, onde se discute se seria realmente aí o lugar do templo, do grande templo de Salomão. A área do templo ela é grande, ela abarca tudo isso aqui. Em sala de aula eu tenho dito isso a vocês. E esta região também, ela é enorme. Essa região também faz parte dos átrios do templo. Na época do templo de Salomão e do templo de Herodes. E aqui você tem uma vista aérea do Monte do Templo. Aqui é oeste, aqui é leste, aqui é sul e aqui é norte. Então você tem o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. E imaginando que, ao invés da mesquita, estivesse aqui o templo israelita, esse templo estaria voltado para o Oriente. Vocês estão vendo aqui o flash para o Oriente. Este é o vale que fica entre o templo e o Monte das Oliveiras. Jesus vai pôr seus pés sobre este monte. Como diz o profeta Zacarias, esse monte vai se partir, uma parte para o norte, outra parte para o sul, e um grande vale vai se abrir aqui, propiciando a fuga dos israelitas. É isso aí. Continuando na sequência, nós estamos vendo aí uma sequência de montes. O Monte da Tentação, com Jericó ao fundo, onde se acredita que Jesus tenha ido, depois do seu batismo, para peregrinar no deserto por 40 dias e 40 noites, e onde ele foi tentado por Satanás. Não sabemos se Jesus ficou no sopé do monte ou subiu até o cimo da montanha. Continuando, uma série de imagens. Aqui nós temos o Monte Gerizim à esquerda e o Monte Ebal à direita. Aqui você está olhando do leste para oeste. Mais a leste, aqui você tem a região de Gilgal, onde o povo estava acampado. Josué estava acampado logo após haverem passado o Rio Jordão.
E aqui seria a cidade de Sicar, a vila de Sicar. O monte da bênção e da maldição. Vocês veem que aqui há um plano onde 2,5 milhões de pessoas poderiam realmente se situar. E lembra, a palavra de Deus diz que eles ficaram, um grupo de levitas aqui em cima e outro aqui, e eles promulgavam a bênção e a maldição. E o povo aqui podia ouvi-los. Aqui, ainda na região da tribo de Naftali, o Monte Carmelo, onde o profeta Elias esteve. É linda a região. Aqui, o Monte Tabor. O Monte Tabor, vocês devem se lembrar da transfiguração de Jesus. Ainda está lá na região da Galileia, na região de Naftali. Esse é o Monte Tabor. E aqui toda a planície à volta. O Monte Gilboa. Aqui nós vamos nos lembrar de Gideão. E os acidentes geográficos em Israel é abrupto. Você vê aqui uma planície onde você pode olhar bem fértil, bem irrigada, com plantações que some. O mar fica mais à direita, mais à esquerda. Aqui é leste, aqui oeste. E à medida que você se aproxima, você tem da região costeira uma região de areia, bem quente, mas entrando para dentro, esta planície, ele se eleva um pouco, mas depois ela fica bem plana em um terreno bem fértil, bem irrigado. Esse é o Monte Gilboa. Aqui você tem uma vista de satélite com uma coloração. A parte amarela, a parte mais alta, e a verdinha, a parte mais alta, mais baixa. Aqui são as planícies que a gente viu dos montes. E aqui a planície costeira, a região da Galileia. O Monte Gilgal e a cidade, o Monte Gilgal. A região de Gilgal e a cidade de Jericó. E os montes de Gerizim e Ebal fica aqui nessa região. Aqui a Mão, Gileade, Bazã são as regiões, e aqui são as montanhas da Galileia. Essa é a região da Galileia. A Galileia é uma região bem mais fértil. Jerusalém fica aqui, bem ao sul. As montanhas da Transjordânia, quer dizer, do lado, transpassando o Jordão, elas são bem cáusticas, bem áridas. Mas eu quero começar mostrando para vocês um lugar, aquela rota alternativa, onde se acredita que Moisés recebeu a Tábua das Leis, e onde Deus mandou todo aquele fogo, todos aqueles raios e trovões. Então, na região do deserto arábico, tem este monte, onde acredita que ele é o verdadeiro Monte Sinai. Você pode ver aqui que essa coloração queimada é diferente das demais em outros lugares. Está vendo aqui? Aqui você vê de cima e aqui você vê uma visão de baixo. É como se esse monte fosse queimado por fogo descendo do céu. Ele é interessante. Inclusive, próximo a ele, os arqueólogos descobriram lugares onde possivelmente houveram fontes de água, porque a terra está desgastada, como se um veio de água passasse por ali ou nascesse ali. Inclusive, os achados arqueológicos de hoje, eles
pendem para dizer que o Monte Sinai, o Monte Horebe, ele, ao invés de estar naquela península entre o Egito e Israel, ele está lá no deserto arábico. A arqueologia defende mais essa segunda posição, essa rota alternativa. Este é o monte tradicional, lá na península do Sinai, aquela que fica entre o Egito e Israel. Aqui uma vista do sopé e aqui uma vista do cume do monte. E você tem aqui imagens do deserto de Judá. Tecoa, Engede e, mais precisamente, uma vista maior do deserto do Sinai. É a parte sul de Israel. Aqui na parte sul ainda, aquilo que lá no Novo Testamento é chamado de Negueb, está aqui os desertos da Judéia. Né? Você vê ovelhas pastando, camelos. Você está vendo a vegetação bem queimadinha? Aqui é no verão. Olha a diferença dela no inverno. Ela fica bem verdinha, muda. É interessante essas mudanças lá no Israel. Praticamente o que é bem visível é isso: inverno e verão. As outras estações, como outono e primavera, elas se mesclam. Você quase não percebe ela. Na próxima aula nós vamos ver cursos de rios. É muito importante a próxima aula. É isso aí, crianças. Corrijam. Quem colocou que tudo está certo, acertou direitinho. Deus abençoe a todos e até a próxima